Minha irmã roubou o dinheiro da minha faculdade. Então encontrei um documento que meus pais esconderam por 18 anos. Eu descobri que minha irmã tinha roubado o dinheiro da minha faculdade no mesmo dia em que fui aceita na universidade dos meus sonhos. E o mais absurdo é que durante quase 20 anos, meus pais fizeram questão de me ensinar que eu deveria agradecer por tudo o que eles faziam por mim. Só que naquela noite eu descobri que algumas das coisas pelas quais eu deveria ser grata tinham sido pagas com aquilo que era meu. Meu nome é Helena. Tenho 18 anos e, durante a maior parte da minha vida, fui convencida de que minha irmã mais velha, Bianca, simplesmente precisava de mais atenção do que eu. Bianca sempre foi a filha brilhante. Ela tirava notas excelentes. Era popular, tinha amigos em todos os lugares. Quando decidiu fazer direito, meus pais passaram meses comemorando. Meu pai dizia para todo mundo: minha filha vai ser uma grande advogada. Quando eu dizia que queria estudar arquitetura, a reação era completamente diferente. É uma profissão difícil. Você tem certeza? Talvez seja melhor escolher alguma coisa mais segura. Eu aprendi cedo que os sonhos de Bianca eram planos. Os meus eram fases. Mesmo assim, eu continuei estudando. Passei anos economizando dinheiro de pequenos trabalhos, vendendo desenhos e fazendo projetos para conhecidos. Até que no último ano do ensino médio, fiz a inscrição para uma universidade que ficava em outra cidade. Era cara, muito cara, mas também oferecia uma bolsa parcial. Quando contei aos meus pais que tinha sido aceita, minha mãe me abraçou. Meu pai sorriu. Por alguns minutos, achei que finalmente estava orgulhoso de mim. Até Bianca entrar na sala. Ela ouviu a notícia e perguntou: quanto vai custar? Eu respondi. Ela ficou em silêncio. Depois olhou para nossos pais. Vocês não vão pagar isso. Meu sorriso desapareceu. Eu consegui uma bolsa. Ainda vai ser caro, meu pai pigarreou. Helena, nós precisamos conversar. Naquele momento, eu não fazia ideia de que aquela conversa mudaria completamente minha visão da minha família. Sentamos na mesa da cozinha. Minha mãe segurava uma xícara de café que já estava fria. Meu pai colocou as mãos sobre a mesa. Nós não temos condições de pagar essa faculdade. Mas vocês disseram que tinham economizado. Minha mãe olhou para Bianca. Bianca não disse nada. Então perguntei: quanto vocês guardaram para a minha faculdade? Silêncio. Foi um silêncio estranho. Não parecia o silêncio de quem não sabia a resposta. Parecia o silêncio de quem estava tentando decidir qual mentira contar. Helena. Quanto? Meu pai respirou fundo. O fundo educacional não está mais disponível. Eu franzi a testa. Que fundo? Bianca levantou os olhos, e naquele momento eu percebi. Ela sabia. Minha irmã sabia de alguma coisa que eu não sabia. Que fundo? Repeti. Minha mãe começou a chorar. Foi então que meu pai explicou. Quando eu tinha 7 anos, meus pais abriram uma conta destinada exclusivamente à minha educação. Eles depositavam dinheiro todos os meses. O objetivo era pagar minha faculdade quando eu completasse 18 anos. Eu fiquei olhando para eles. E onde está esse dinheiro? Meu pai respondeu: não está mais lá. Como assim? Bianca finalmente falou: foi usado. Para quê? Ela não respondeu. Olhei para minha mãe, depois para meu pai. Para quê? Meu pai passou a mão pelo rosto. Tivemos alguns problemas financeiros. Eu senti meu estômago afundar. Quanto vocês tiraram? Ele não respondeu. Quanto? Quase tudo. Eu fiquei alguns segundos sem conseguir falar. Depois perguntei: quem tirou? Meu pai desviou os olhos. Foi Bianca quem respondeu. Eu, aquela única palavra mudou tudo. Você? Eu precisava. Precisava de quê? Ela cruzou os braços. Você não implica. Ela levantou da cadeira. Eu tinha dívidas. Eu comecei a rir. Não porque fosse engraçado. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Vocês gastaram o dinheiro da minha faculdade para pagar as dívidas dela? Minha mãe tentou me interromper. Não foi exatamente assim. Foi exatamente assim. Meu pai se levantou. Helena, sua irmã estava passando por uma situação muito complicada. E eu não estava. Você ainda é jovem. Eu olhei para ele. Eu tenho 18 anos. Exatamente. E ela tem 23. Ninguém respondeu. Naquela noite fui para o meu quarto. Não chorei. Eu estava com raiva demais. Comecei a procurar qualquer documento relacionado àquela conta. Depois de quase uma hora, encontrei uma pasta escondida no escritório do meu pai. Dentro dela havia extratos bancários, contratos, documentos antigos. E então encontrei algo que fez meu coração parar. Era um documento assinado pelo meu pai. Nele estava escrito que o dinheiro daquela conta deveria ser utilizado exclusivamente para despesas educacionais de Helena Duarte. Meu nome, minha conta, meu dinheiro. Mas havia algo ainda pior. Os extratos mostravam várias transferências. Não eram apenas algumas, eram dezenas. Pequenos valores, grandes valores. Transferências para Bianca, pagamentos de cartão, compras, hotéis, uma viagem. E então encontrei uma transferência de 20 mil reais
para uma empresa que eu não conhecia. Tirei fotos de tudo. Na manhã seguinte, coloquei os documentos sobre a mesa. Meu pai ficou branco. Minha mãe começou a chorar. Bianca simplesmente disse: Onde você conseguiu isso? No escritório do papai. Você mexeu nas coisas dele. Você roubou meu dinheiro. Ela bateu a mão na mesa. Não foi roubo. Então o que foi? Um empréstimo. Eu olhei para meus pais. Vocês me disseram isso? Ninguém respondeu. Vocês pretendiam me devolver? Meu pai finalmente falou: Sim. Quando? Silêncio. Quando? Minha mãe começou a chorar mais forte. Foi Bianca quem respondeu: Quando eu pudesse. Eu senti uma coisa dentro de mim quebrar. Não era apenas o dinheiro. Era a percepção de que, se eu não tivesse sido aceita naquela universidade, talvez nunca tivesse descoberto. Naquela tarde, liguei para a universidade. Expliquei minha situação. A coordenadora financeira ouviu tudo. Depois me disse: Helena, existe alguma documentação que comprove que esse dinheiro era destinado à sua educação? Eu respondi que sim. Ela me orientou a procurar ajuda jurídica. Foi exatamente o que fiz. Um advogado analisou os documentos e então descobriu algo que eu não sabia. A conta não era simplesmente uma poupança familiar. Ela tinha sido criada com uma finalidade específica. Meu pai não poderia simplesmente transferir todo aquele dinheiro para minha irmã sem consequências. Mas havia outro problema. O advogado perguntou: Você tem certeza de que esse é o único fundo? Eu disse que sim. Ele olhou novamente para os documentos. Não parece. Ele apontou para uma transferência. O dinheiro tinha sido enviado para uma empresa. Essa empresa pertence a quem? Descobrimos 2 dias depois. Pertencia ao meu pai. Foi aí que a história ficou muito maior. Meu pai não tinha apenas usado meu fundo para pagar as dívidas de Bianca. Ele havia transferido parte do dinheiro para a própria empresa. Quando descobri isso, fui diretamente para casa. Coloquei os documentos na mesa. Quero saber a verdade. Meu pai não respondeu. Agora. Minha mãe começou a chorar. Bianca ficou em silêncio. Meu pai finalmente se sentou. A empresa estava falindo, eu não conseguia acreditar. Então você pegou o dinheiro da minha faculdade para salvar sua empresa? Eu pretendia devolver. Todo mundo pretendia devolver. Olhei para os três. Mas ninguém devolveu. Meu pai abaixou a cabeça. E então minha mãe disse uma coisa que eu nunca esqueci. Nós achamos que você entenderia. Eu ri. Vocês nunca me deram a chance de entender. Bianca começou a chorar. Eu também estava desesperada. Olhei para ela. Você sabia que aquele dinheiro era meu? Ela não respondeu. Você sabia desde o começo? Ela sentiu. Sabia. E mesmo assim usou? Eu achei que você poderia conseguir uma bolsa. Aquela frase doeu mais do que qualquer outra, porque finalmente entendi como eles me enxergavam. Bianca precisava de dinheiro. Eu me virava. Meu pai precisava salvar a empresa, eu me virava. Minha mãe precisava evitar uma crise familiar, eu me virava. Eu sempre era a pessoa que podia abrir mão. Só que dessa vez eu não abriria. O processo começou algumas semanas depois. Minha relação com meus pais ficou completamente destruída. Bianca tentou me convencer a desistir. Disse que eu estava exagerando. Disse que nossa família estava sendo destruída por minha causa. Eu respondi apenas: A família começou a ser destruída quando vocês decidiram que meu futuro valia menos que os problemas de vocês. Ela nunca mais respondeu. Durante a investigação, descobri mais uma coisa. A empresa do meu pai estava em dificuldades havia anos. Ele não tinha usado apenas meu dinheiro. Tinha usado o dinheiro de outras pessoas também. E quando percebeu que não conseguiria recuperar tudo, tentou esconder as transferências. Foi isso que tornou o caso muito mais sério. No final, uma parte significativa do dinheiro foi recuperada. Não tudo, mas o suficiente para que eu pudesse começar. A universidade manteve minha bolsa. Consegui um financiamento para o restante. E, alguns meses depois, coloquei minhas malas no ônibus. Meu pai não apareceu. Minha mãe também não. Bianca mandou uma mensagem. Espero que esteja feliz destruindo nossa família. Eu li, apaguei e continuei andando. Na universidade, ninguém sabia da minha história. Eu era apenas Helena, a garota que desenhava prédios nos intervalos, a garota que passava noites estudando, a garota que tinha medo de não conseguir. E pela primeira vez, eu não precisava competir com minha irmã. Não precisava provar que merecia estar ali. Eu já estava. 2 anos depois, recebi uma ligação da minha mãe. Ela chorava. Disse que meu pai havia vendido a empresa, disse que Bianca tinha se mudado, disse que as coisas em casa nunca mais tinham sido as mesmas. Depois perguntou: Você ainda nos odeia? Eu fiquei em silêncio, porque aquela pergunta era muito mais difícil do que parecia. Eu não odiava meus pais, mas também não confiava neles. E aprendi que perdoar alguém não significa entregar novamente a essa pessoa a chave da sua vida. Então respondi: Eu não odeio vocês, mas não vou voltar a ser aquela menina que aceita tudo para manter a família em paz. Minha mãe começou a chorar.
Eu sinto muito. Dessa vez, eu acreditei que ela realmente sentia, mas isso não apagava o passado. Nem devolvia os anos, nem o dinheiro, nem a confiança. Algumas semanas depois, recebi uma carta. Era do meu pai. Ele escreveu que tinha encontrado uma caixa antiga minha no escritório. Dentro havia desenhos que eu fazia quando criança: casas, prédios, quartos, cidades inteiras. Na última página havia um desenho de uma universidade. Eu tinha escrito embaixo: quando eu crescer, vou construir lugares onde as pessoas possam começar de novo. Meu pai escreveu: você conseguiu. Eu chorei quando li. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque pela primeira vez ele reconhecia aquilo que eu sempre quis fazer. No final daquele ano, apresentei meu primeiro grande projeto na faculdade. Era uma casa, pequena, simples, mas tinha uma característica especial. Cada cômodo possuía uma porta independente para o exterior. Meu professor perguntou por quê. Eu respondi: porque ninguém deveria sentir que está preso em uma casa só porque nasceu dentro dela. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu. E eu percebi que aquela era a verdadeira razão pela qual eu tinha continuado. Não era pelo dinheiro. Não era para provar que meus pais estavam errados. Não era para vencer Bianca. Era porque, pela primeira vez, eu estava construindo uma vida que realmente era minha. E talvez essa tenha sido a coisa mais importante que minha família me ensinou sem perceber. Algumas pessoas passam a vida tentando convencer você de que precisa delas para sobreviver. Até o dia em que você descobre que consegue sobreviver sem elas. E quando isso acontece, você finalmente pode começar a viver.